funciona, hein? Você tá aí hoje? Que da hora. Eu devia falar sentado, tá? Mas eu não estou afim de falar sentado. Então, eu não sei se a Débora não sabia ou se ela esqueceu ou se foi de propósito, mas o texto de hoje é Tiago 5. Viu só? Viu só? Tem que ir na fé, filha. Tem que ir na fé. Tem que ir na fé. Eu ia pregar em Tiago 5 mesmo, viu? Glória a Deus. Estamos aí em Tiago capítulo 5. Eu estou hoje finalizando um estudo que a gente fez, uma coisa meio bagunçada que a gente fez estudando o livro de Tiago, né? Então, como tem lá atrás o Vitor, que andou muito tempo morando no exterior, tal, né? E a Isa e o Romero, que aparece uma vez e depois de 2 meses ele volta, aparece de novo, depois passa mais 4 meses ele volta. Então, eu quero só contar assim, a título de... Só para e a Jennifer, que eu nunca vi numa reunião. Só para te provocar. Ó, Tiago é uma carta muito prática, viu, Vitória? É uma carta que trabalha, nos ensina sobre como devemos reagir diante de determinadas provas. Ele fala no começo que nós devemos ficar contentes por passar por várias provações. Então, nós estamos sempre sendo provados, né? E nós vimos que Tiago, capítulo 1, fala como reagir às provações, de uma forma geral. Depois, vimos como reagir a... Cadê? Eu perdi, né? Como é que a gente deve reagir diante da prova da ira, quando tem aqueles momentos que nos deixam profundamente irritados, a gente não sabe muito bem como reagir. Tiago nos ensina isso. No capítulo 2, nós vimos como vencer a prova do preconceito, da discriminação, porque nós nos achamos mais importantes do que outros e assim por diante, né? Tiago capítulo 3 fala sobre como vencer a prova da língua que é descontrolada, gente que fala demais, gente que não tem parada, que adora falar de todo mundo o tempo todo, né? Tiago capítulo 4 vai falar sobre a prova do egocentrismo, como é que a gente vence o egocentrismo em nossa vida, o egocentrismo que nos faz sentirmos que somos as pessoas mais importantes do universo, que tudo gira em torno de nós, e também fala sobre como vencer, no finalzinho do capítulo 4, né, essa autossuficiência financeira. Eu vou começar lendo o finalzinho do capítulo 4, porque eu vou enganchar no capítulo 5, tá bom? No versículo 13 ele fala assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Aí ele fala assim, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso está pecando. E aí ele começa a falar, parece que com outro grupo de pessoas, mas ainda eu creio, dentro do grupo dos cristãos. Essa era uma carta escrita para os judeus que haviam se convertido e estavam espalhados por conta da perseguição que houve em Jerusalém. Então é uma carta genérica, ela servia para todos os cristãos e serve para nós também. E a gente vai fazer uma leitura do capítulo 5 inteiro, tá? Vocês tenham paciência? Depois a gente vai estudar algumas partes do capítulo, se Deus quiser. Vamos lá. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas.
Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e desculpa. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu lhe deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Bom, vou tentar resumir, são na verdade vários assuntos que são definidos nesse capítulo, né? Mas, basicamente, metade do capítulo trata sobre como devemos vencer a prova da avareza. Como vencer a prova da avareza? A Bíblia chama a avareza de pecado. A avareza é aquele amor desmedido pelo dinheiro, é quase aquele sentimento que a gente entende, que a gente precisa juntar, acumular, reter o máximo que a gente puder, como se isso fizesse de nós alguma pessoa mais importante do que as outras, como isso nos tornasse mais valorosos do que os outros. O avarento geralmente é egoísta, porque não gosta de repartir, né? E como lidar com a avareza? Primeiro, como é que não se lida com a avareza? Então, do versículo 1 até o versículo 6, ele vai falar como você não deve lidar com a questão do dinheiro. Porque primeiro ele fala para os ricos que eles deviam chorar e lamentar por causa das desgraças que sobreviriam a eles. A primeira coisa que o apóstolo, eu ia falar apóstolo, que o irmão de Jesus falou, Tiago, irmão de Jesus, né? A primeira coisa que ele disse é que se você tem amor descontrolado por dinheiro, você vai cair em desgraça. Acumular não é solução para a prova da avareza. Tá? Vai cair em desgraça. Ai dos ricos, porque vão chorar as desventuras que sobrevirão. Aí ele vai explicar nos versículos 2 e 3 que essa efemeridade dos bens provoca corrupção e chega até a tocar a saúde. Olha só, as vossas riquezas estão corruptas, comidas de traça, é a expressão, tá? As vossas roupagens estão comidas de traça. Aquelas pessoas usavam roupas, no Oriente, as pessoas eram classificadas pelas roupas que vestiam. Havia roupas com adereços de ouro mesmo, de prata, pedras e tudo mais. Então, quanto mais rica, quanto mais grandiosa fosse a solenidade, melhor a roupa que eles tinham que vestir. E se a pessoa não tinha a roupa adequada, não podia participar da festa. E ele está falando, olha, suas roupas estão comidas de traça, elas não valem nada. Porque as riquezas são efêmeras, porque as riquezas não duram para sempre. O ouro e a prata ficaram gastos de ferrugem. E essa ferrugem, olha o que ele fala, vai ser testemunho contra vocês e vai devorar as vossas carnes. Você sabia que tem gente que fica doente por causa de dinheiro? Fica doente quando não tem e fica doente quando tem muito. Fica doente quando tem desespero de ter o que os outros têm, que é corroída por uma inveja desgraçada das coisas que os outros possuem. E é também consumida pela avareza quando tem demais e vive com medo de que tomem
com medo de perder, com medo de desvalorizar, com medo disso, com medo daquilo, e a pessoa não sossega nunca, porque agora tem que juntar o seu patrimônio e agora tem que preservar o patrimônio que juntou. Amor ao dinheiro, a Bíblia fala, é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. E quando vira neura, a pessoa fica até doente por causa disso. Faz mal para a alma. A pessoa não dorme mais. E acaba gastando mais dinheiro para manter o que já tem ainda, né? Nos versículos 4 a 6, ele mostra outro problema da avareza. A avareza promove a injustiça. Porque ele fala ali de trabalhadores que ceifaram os campos dos ricos, mas os ricos não estavam pagando aos trabalhadores aquilo que era devido a eles. Então, se eles deviam pagar e não pagavam, o nome disso é roubo. Os ricos que tinham as fazendas, as lavouras, não estavam pagando aos trabalhadores, portanto, estavam lesando. E o clamor desses ceifeiros estava chegando até os ouvidos de Deus. Além disso, os ricos, além de não pagarem, enquanto toda a população passando uma penúria, dia de matança, dias de trevas e dias de dificuldades, aquelas pessoas viviam nos seus prazeres, engordando o vosso coração. Viagem para cá, viagem para lá, show aqui, roupa nova acolá, carro zero no dia seguinte, e aquelas pessoas que deveriam receber deles o salário não estavam recebendo. Nada contra você ter roupa nova, tá? Nada contra você ter uma boa viagem, que você merece, nada contra você comprar um carro novo. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que havia gente sendo lesada para enriquecimento deles. E essa riqueza deles, essa ostentação toda, estava apoiada no roubo do salário daquelas pessoas. E aí, então, você vê a injustiça, a pobreza, a vaidade, a ostentação do rico e a inversão do direito, porque ele fala no final que o justo estava morrendo sem fazer resistência. Eu não vim falar de missão integral. Mas eu vim falar o seguinte, o país em que nós vivemos, e também não vou ficar falando disso, mas só vou passar uma linha aqui. O nosso país vive disso hoje. O nosso país vive disso. Se você olha para Brasília, você entende o que eu estou falando. Deixa eu contar um segredo para você. Este é um país que está debaixo de maldição. Este país está debaixo de maldição. E maldição só se cura com confissão de pecado. E o papel da igreja, mais do que arrumar a vida das pessoas, é clamar a Deus por misericórdia para esse país. Não adianta nada você ficar enchendo de água lá no Nordeste, se aqui a gente não ora para que Deus mude a história nossa. Agora, presta atenção, você que é cristão. Se Deus te der muito dinheiro, e tomara que Deus dê muitas condições de vida para você, eu não tenho nada contra isso. Mas se Deus lhe der muito dinheiro, tome cuidado. Tome cuidado, para que você não entre no mesmo padrão de comportamento. Eu trabalho numa empresa cristã. Eu vou falar uma coisa para vocês. O lugar onde eu trabalho, como empresa, é um dos melhores lugares que eu já ouvi falar. O Mackenzie não atrasa salário de jeito nenhum. No dia 25, quando eu acordo, está lá na conta. Uma vez só, em 28 anos de trabalho, o salário chegou atrasado, ao meio-dia. Mas essa não foi a história eterna desse lugar. Isso é uma coisa de alguns anos para cá. Porque quando eu estudava lá, era uma coisa bem diferente. Mas não vou entrar nesse detalhe agora. Mas Deus ensinou lições duríssimas para o povo que trabalhava e que liderava aquela instituição. E Deus agiu com disciplina lá no meio daquelas pessoas. E eles entenderam que eles tinham que mudar a forma de tratar com seus empregados. E nós vivemos uma época, graças a Deus, de uma boa segurança ali. Agora, você vai ter sua empresa, você vai ter o seu negócio. Vê lá como é que você vai tratar o seu empregado. Vê lá como é que você vai tratar. E Deus está colocando vidas na sua mão. Esse pessoal tem que comer. Esse pessoal tem que precisa ter uma vida digna.
Lembre-se disso, né? Cuidado para não cair no outro erro, que talvez você fale assim, eu não vou ter empresa nenhuma. Então, tudo bem. Então, cuidado para você não ficar invejando os outros ao ponto de inverter toda a moralidade do Senhor para alcançar os objetivos que eles alcançaram também. Há dois riscos que nós corremos, né? Primeiro, o de invejar os outros, porque eu sou um CLT, e falar, puxa, aquela pessoa tem aquele outro, aquele pastor de igreja tem isso, aquele outro faz aquelas coisas, eu não tenho nada disso. E aí eu ficar invejando. E para alcançar aquele status que outro alcançou, eu posso perverter toda a minha moral, conforme eu aprendi aqui na Bíblia. Ou eu posso, de repente, ser prosperado pelo Senhor e passar a agir como os outros também. E aí, por causa do que já tem, querem ter cada vez mais, né? Vamos para frente aqui. E já que acumular não é resposta para a avareza, porque vai ser um poço sem fim, qual seria a resposta certa? Volta aí. Resposta certa, então, vê lá em frente. Versículos 7 a 12, perdão. Então, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Está difícil, tenha paciência. Aguenta aí. Tenha paciência. Vai aguentando. Deixa eu falar uma coisa. Você espera realmente, de fato você espera que nessa terra um dia haverá justiça? Se depender dos homens, você acredita que haverá algum tipo de justiça nesse lugar, nesse planeta? O ser humano, você sabe como é que é o ser humano? Olha para você. Não vai acontecer. Pode mudar o presidente, pode mudar de país, não vai acontecer. Justiça só vai haver quando Cristo, Ele mesmo, estiver governando. Um dia haverá justiça. Mas isso enquanto não acontecer, né, só nos resta ter paciência, né? Tem que ser, ele fala da paciência de um lavrador. O lavrador é um homem paciente. Ele planta a semente, ele sabe que precisa esperar chegar a temporada da chuva, que tem que crescer a planta toda, e sei lá quanto tempo que vai demorar, mas um dia ele vai colher aquilo. Eu era adolescente quando meu pai me contou que palmito leva 30 anos para ficar pronto. Você já pensou? Gente, palmito é uma delícia. Já pensou aquela lata que você comprou, aquele vidro de palmito que você comprou hoje no mercado? Foi plantado há 30 anos. E agora... Meu pai planta e eu colho, é mais ou menos isso, entendeu? Haja paciência. Mas é bom, hein? Mas é bom. Deixa eu te contar um segredo. Aquilo que Deus prometeu para você vai chegar. Vai chegar. Aquilo que Deus tem para você vai chegar. Mas tenha paciência. Não se desespere. Não ponha os pés pelas mãos. Não atropele. Não pule etapas. Tenha paciência como um lavrador. Porque o lavrador sabe, ó, vai chover. No mês X vai chover. A terra vai molhar. Porque Deus vai abençoar. Eu estava lendo em Deuteronômio esses dias. Deus determinou algumas bênçãos para Israel se seguisse a sua lei. E a bênção da prosperidade que Deus deu para Israel, não é assim, eu vou fazer chover dinheiro do céu e quando você acordar, a varanda da sua casa estará cheia de moedas de ouro. Deus disse assim, se você andar na minha lei, eu vou mandar chuva no tempo, eu vou abençoar a terra e vai prosperar. Mas quem é que vai plantar? Deus não disse que ia plantar semente nenhuma, quem vai plantar sou eu. Eu vou trabalhar, eu vou arregaçar a manga, eu vou pôr a mão na massa e Deus vai abençoar esse trabalho. Mas eu tenho que fazer minha parte. E é assim aqui também. Eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter paciência porque Deus vai colocar as coisas que Ele prometeu diante de nós. O lavrador fica esperando as primeiras e as últimas chuvas. Aí no versículo 8 ele fala, sede vós também pacientes. Fortaleça o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quando o Senhor vier, Ele vai estabelecer a justiça, Ele vai reinar sobre todos, sobre tudo, neste planeta, e aí sim as coisas serão estabelecidas, como Ele gostaria que fossem. Tenha paciência, né? Nós vivemos num momento em que os valores estão todos invertidos. O direito foi pervertido.
A nossa atitude tem de ser de fé e de paciência. Fé e paciência. Diga, fé e paciência. Você tem que ter certeza de que Jesus está voltando e quando ele vier, ele vai restaurar as coisas. Enquanto ele não vem, a gente aguenta. Agora, como é que eu aguardo a volta do Senhor? Já que a Bíblia diz para eu esperar com paciência a volta do Senhor, o que eu tenho que fazer enquanto estou aguardando esse retorno? Então, o versículo 8 vai falar. Primeiramente, fortaleça o coração. Mantenha o seu coração firme. Se você não cuidar do seu coração, ele ficará fraco e ele será seduzido pelo mundo ao seu redor, pelo comportamento dos outros. Ah, todo mundo fez, eu vou fazer. Todo mundo foi, eu também vou. Todo mundo roubou, eu também vou roubar. Todo mundo sonegou imposto, eu também vou sonegar. Todo mundo, eu também vou fazer. Porque há um momento em que a gente desanima tanto que a gente acaba entrando no esquema dos outros, achando que é a única resposta. Mantenha o teu coração firme. Mantenha o seu coração firme. Para que você não seja enganado por ele. Segundo, como é que eu espero a volta do Senhor? Versículo 9. Não vos queixeis uns dos outros. Porque aí a gente começa a colocar a culpa em todo mundo. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é do patrão, a culpa é do governo, a culpa é de todo mundo. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Nem vai resolver o seu problema ficar reclamando de todo mundo. Não vai. Professores são seres muito estranhos. Priscila, eu vou contar uma história e você vai falar assim que você já cansou de ver isso. Infelizmente, o professor não faz tudo o que ele quer. Na verdade, a maior parte do tempo ele faz o que ele não quer. Mas tem algumas coisas que são duras de engolir. E às vezes a gente escuta algumas frases de coordenador, de diretor, que descem aqui igual um sapo, assim, enorme pela goela. O que a gente faz? Quando a gente entra na sala de professores, sempre tem aquele grupo de 2, 3 são mais próximos, né? Olha o que ela me falou. É ou não é? Quando não é a gente que fala, são os outros que vêm e falam. Né? Você vê só. E lá no Mackenzie é pior, porque quando é um colega não cristão que vem e fala que sofreu injustiça e fala, puxa, isso aqui é um lugar de evangélicos, né? Ainda você tem que ficar ouvindo isso. O pessoal que fala que conhece a Bíblia, né? Pois é. E por que a gente fala isso? Por que eu vou lá e queixo pro Aderlan? Porque ele é meu parceiro, ele vai concordar comigo, mas no fundo vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Ele não manda, ele é professor como eu. Não vai mudar absolutamente nada. Só serve para os dois ficarem com raiva. E é isso que ele está falando. Para de ficar falando. Para de ficar falando. Você só vai ficar mais doente pensando no outro que está aí enriquecendo, alguma coisa assim. Especialmente com os seus irmãos. Para de falar. Fecha a boca. Viu, Cleusa? Tem que fechar a boca. Tem que fechar a boca. Porque olha o que ele está falando aqui. Para não serdes julgados. Tem um versículo em Eclesiastes antológico. Não precisa abrir. Olha que sabedoria. Presta atenção. Ele fala assim: nem no lugar mais íntimo da sua casa amaldiçoe o rei. Olha o que ele fala. Vou repetir. Nem no lugar mais íntimo da sua casa. Sabe aquele banheiro que só você usa? E você fala, aqui eu vou falar cobras e lagartos e só eu vou ouvir. Olha o que ele fala. Nem no seu quarto amaldiçoe o rei, porque as aves do céu vão levar notícia para ele. Sabe quem são as aves do céu na Bíblia? Demônios. Demônio. Você entra lá no seu banheiro e se queixa, porque minha mãe... O demônio ouviu todas as suas palavras. E sabe que de algum jeito ele vai semear isso no coração da pessoa. Ele vai fazer. É espiritual o ato. Fábio, de onde que você tirou que as aves do céu são os demônios? Parábola do semeador. Joga a semente, cai na terra. Quem come a semente antes de entrar na terra? As aves do céu. Quem representa o diabo. Que Jesus fala, vem o diabo e rouba a semente. Fecha a boca. Em
entrou na casa e começou a reclamar, o diabo está ouvindo e ele vai jogar isso contra você em algum momento. Aí o outro começa a sentir uma antipatia por você e você não sabe por quê. E nem ele sabe por quê. Mas alguém sabe. Fecha a boca. Se você tiver que reclamar, reclama para Jesus. Fala com Jesus que resolve. Viu? Trate bem os outros. Então, como é que eu aguardo a volta de Jesus? Primeiro, fortaleço meu coração. Segundo, trato bem os outros. Trato bem os outros. Trate bem os outros. Porque se há julgamento para mim, se eu tratar mal, haverá bênção se eu tratar bem também. Faz sentido? Ok, vamos para frente então. Tem mais uma forma ainda. Terceira forma, né? Ele vai falar do Jó. Deixa eu falar um pouco da paciência aqui, né? Versículos 10 e 11 vão falar da paciência dos antigos. Então, que tipo de paciência você tem que ter? Imagina os profetas aqui, ele fala dos profetas no versículo 10. Os profetas falavam em nome do Senhor. A maioria dos profetas do Velho Testamento chamava a atenção de Israel porque ele se desviava constantemente e negava o Senhor. O que acontecia com os profetas? Eles eram perseguidos pelos reis, muitas vezes eles eram apedrejados, mortos. Jeremias foi deixado num poço para morrer, né? Tenha a paciência que os profetas tiveram. Esteja disposto, inclusive, a sofrer o prejuízo, como eles estiveram. Só que, olha o que ele fala no versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveravam firmes. Ok, pense em Elias. Fala a verdade. Fala a verdade. Você não gostaria de algum momento ter provado o que Elias provou? Estar lá no meio do Monte Carmelo, lá no alto, e falar, manda teu fogo e prova que o Senhor é Deus. E Deus ouvir a sua oração e provar diante do povo que Ele é, eu sou. Você não gostaria de ser isso? Você não gostaria de ser o Isaías que entrou no templo e viu o Senhor e os anjos, os arcanos, os querubins gritando santo, 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 e ele tocar a tua boca e dizer, quem há de ir por nós? Eis-me aqui. E você não gostaria de ser esse homem que teve a maior parte das revelações sobre o Messias e que descreve com detalhes? Não é demais isso? Você não gostaria de ser como Daniel? Quem não gostaria de ser como Daniel, que chega a ser o segundo no reino, no reinado de Dario, né? Todo mundo quer, mas ninguém quer passar pela cova do leão, ninguém quer cair na fornalha. O Daniel não foi, mas enfim, ninguém quer cair na fornalha, ninguém quer ser jogado numa cova para morrer, ninguém quer ser perseguido pela Jezabel. A gente só quer a bênção que eles tiveram, mas o caminho todo a gente não quer usufruir também. Tenha paciência, você não chegou a esse ponto ainda, vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Eles falam. Nós dizemos, Otávio, que eles foram felizes. Esse foi um homem de Deus incrível. Aquela foi uma mulher de Deus. Nossa, o que foi que Deus fez na vida daquela pessoa? Então, só que para chegarem onde chegaram, passaram por um caminho difícil, não passaram? Aguenta aí, nós estamos passando por tempos difíceis. Estamos passando. A nação, todos nós estamos passando por tempos difíceis. Mas o Senhor vai dar a vitória. Sejam pacientes. Sejam pacientes. Pensa no Jó. Ele fala do Jó aqui, a paciência de Jó, né? Qual foi o fim de Jó? Claro, um dia ele morreu, mas antes, né? Oi? Ele havia perdido a fortuna e ele recebeu a fortuna em dobro. O tempo todo ele sabia que Deus podia restaurar a sua condição. E Deus fez. E Deus fez. Mas quantos gostariam de passar pelo que Jó passou? Perder os filhos todos no acidente, perder todos os bens no mesmo dia, arrumar uma doença e ficar com telha se coçando, cheio de úlcera. E ainda receber visita de amigo para falar mal dele. Acho que não faltava mais nada, vieram 3 para ficar amolando a vida dele. Né? Não podia ter coisa pior. Pois é, tenham a paciência como a de Jó. A fé, gente, a paciência não é, desculpa a palavra, a paciência não é burra. A fé e a perseverança e a paciência não são elementos sem foco. Eu tenho paciência porque eu sei que eu vou chegar lá.
Eu tenho paciência porque vai acontecer. Eu posso esperar. Deus não virou as costas para mim. Nós aqui estamos cantando que o seu amor não falha. A gente está cantando aqui que tudo que Deus permite é para o nosso bem. Nós estamos cantando essas coisas. Então, Deus está permitindo. Tenha paciência. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. E Deus abençoa um coração que tem paciência. Aí o versículo 12. Qual é a terceira forma para vencer ou para passar por esse momento todo aqui, né? Para vencer a prova da avareza? Repetindo, mantenha um coração firme. Segundo, trate bem as pessoas. Terceiro, fale a verdade. Fale a verdade em terceiro lugar. Ok? A verdade deveria ser o nosso modo de vida. Verdade devia ser marca registrada de todos nós aqui. Por isso que ele fala, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Está falando de votos. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Quem foi que falou isso uma vez? Em Mateus 5,37, não precisa abrir agora. Jesus falou, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. E o que passar disso, vem do, porque é mentira. Que passa do sim, não, não, sim, vem do maligno porque é mentira. A Bíblia, presta atenção, a Bíblia nunca proibiu os juramentos. Há juramentos solenes, por exemplo, você faz 18 anos, você está liberado do exército, você tem que jurar a bandeira. Você se forma na faculdade, você tem que fazer um juramento para assinar aquele papel, senão você não assina nada se não fizer o juramento. Você se casa, você presta um juramento na frente da esposa, de Deus e de todo mundo. Há juramentos, há votos, em solenidades. E esses votos nunca foram cancelados por Deus. Deus nunca disse isso. Né? O que ele está combatendo aqui é quando eu tenho que provar que eu estou falando a verdade. Eu juro por Deus, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo piano, eu juro pela minha cachorra. A gente jura por qualquer coisa, entendeu? Que a gente acha que seja superior a nós. Meu querido, isso a gente faz hoje quando você assina um documento oficial que você precisa levar. Por que a gente tem que levar o documento para reconhecer firma? É o juramento. Sou eu que assinei, estou garantindo que eu assinei. Porque nós vemos um mundo em que as pessoas mentem. Então, tudo que a gente fala, a gente tem que provar. Mas o crente não devia ser assim. O crente devia ser diferente. Se ele falou que sim, é assim mesmo. Se ele falou que não, é não. Tem um conto que eu leio de vez em quando na escola, chama-se Apólogo Brasileiro Sem Véu de Alegoria. O nome é enorme, assim, entendeu? Vou contar a história desse conto rapidamente. Era um trem de carga lá no Nordeste, que eu não sei se é lá no Ceará, viu? Mas acho que era, Maguari, não, sei lá, não é Suco, não, era outro lugar. Tinha um trem que carregava o pessoal que trabalhava com facas no açougue. O pessoal cortava a carne e tal e voltava. Né? E eles estavam muito acostumados a serem transportados no trem, que pertencia à companhia estatal, mas não tinha luz dentro do vagão. Então aqueles capial saíam todos pela manhã, enchiam o trem, iam trabalhar, passavam o dia lá cortando boi com os sacões deles, voltavam no final do dia. Sempre no escuro. Um dia apareceu um cego, que era um cantor e era itinerante. E o cego tinha o seu apoio, o seu amigo, que era o seu guia. E o cego estava, por acaso, naquele trem, eles faziam a sua turnê. E aí, na viagem, né, o vagão no escuro, o cego pergunta para o amigo dele, o que está escrito no jornal hoje? Quais são as notícias? Aí o outro fala, não dá para saber. Como assim, né? O vagão está escuro, não tem luz. O cego se revolta. Como não tem luz? Como pode um vagão não ter luz? Como pode as pessoas viverem sem luz? Isso não está certo. Engraçado o cego reclamar, né? É cômico demais. E ele começa a ficar louco da vida. Aí ele começa a gritar no vagão: vocês são uns idiotas. Não dá para viver sem luz. Aí o povo tomou consciência de que eles estavam no escuro o tempo todo. Eles eram transportados como se eles fossem o animal de carga. Aí eles pegaram os facões e começaram a devastar o vagão todo.
rasgaram os bancos e começaram a jogar para fora, assim, numa revolta total, um motim, destruíram o vagão, né? E jogavam para fora, assim, pedaços do banco, falando que era toucinho, falando que era colchão mole, que era rabado, iam jogando tudo assim, né? Quando chegou à estação, o trem estava totalmente depenado. Aí foram fazer um inquérito para saber quem era o responsável pela bagunça. E ninguém sabia, porque no meio da confusão, sabe, você vê um cortando, você vai cortando também, ninguém sabia quem era o responsável. O texto fala literalmente, chamaram o Bíblia. Bíblia é como eles falavam, como eles se referiam aos crentes na década de 20 no Brasil. Década de 20, década de 30. Chamaram Bíblia. Falaram para ele assim, quem começou essa bagunça? Ele falou, foi um cego. Ele foi preso, porque achavam que ele estava zoando com a autoridade pública. E acabou o conto com a piada. Mas o curioso é que quando chamaram o crente, falaram, esse cara vai falar a verdade. E de fato ele falou a verdade, mas a verdade era inverossímil ali. Olha, na literatura, as pessoas sabiam que crentes eram confiáveis, porque sim era sim, não era não. E hoje, até quando nós damos nossos votos para as pessoas, nós somos igual jogador de futebol, que assina o contrato por 3 anos para jogar um só e mudar de camisa. Você nem sabe mais a que time pertence o jogador. Aliás, você não sabe nem a escalação do seu time, que no começo do ano é uma e no final é outra, porque todo mundo foi negociado. Todo mundo sabia que Zico era Flamengo. Todo mundo sabia que Vladimir era Corinthians. E Pedro Rossi era São Paulo. O cara entrava ali e jogava até o final da vida. Ademir da Guia Palmeiras. Porque eles eram sim, sim, não, não. Nós não somos assim. Hoje eu sou aqui, amanhã eu sou acolá. Para com isso, não dá para trabalhar assim, não. Onde é que você está? O pessoal adora falar, eu tamo junto, tamo junto, tamo junto. Em fevereiro, um irmão dessa igreja virou para mim, quando começaram a falar sobre sucessão nessa igreja, em fevereiro, um irmão virou para mim e falou assim, chorando, cara, eu te amo, eu amo essa igreja aqui, você pode contar comigo. Vocês sabem que a transição foi feita em meados de março, né? 2 semanas antes da igreja. Sem falar comigo, até hoje não falou comigo. Depois me excluiu do Facebook e das redes também. Não fiz nada para ele. Mas um mês antes estava aqui, chorando na minha frente, falando, eu amo você, eu estou com você aí, nós vamos ajudar esse trabalho. É isso, sim, sim ou não. O que passa disso vem do maligno. Olha o que ele está falando aqui. Presta atenção, leia direito a Bíblia, viu? Final do verso. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não... O que está escrito aí? Para não cair em juízo. Presta atenção quando Deus fala as coisas, viu, meu querido? Não fica impune a pessoa que tem dois discursos. Nunca fica impune. Eu não estou falando isso para ficar contente, porque eu quero ver a vida de ninguém, não é nada disso. Mas leve a sério o Deus com quem você lida. Ele mandou escrever isso. Não fica impune quem age assim. A sua palavra é sim, sim? É não, não? Ou é sim, não e não, sim? Fale a verdade. Fale a verdade. Custe o que custar. Diga a verdade. Não existe a mentira politicamente correta. Ela não está na Bíblia. Ok? Não existe a mentira aprovada por Deus. Ela não está na Bíblia. Não existe a mentira para fazer o bem. Ela não está na Bíblia. Presta atenção. Amém? Então tenha paciência. Fortaleça o teu coração na palavra de Deus, nos valores do Senhor, né? Trate bem as pessoas, todas elas, especialmente seus irmãos, e diga sempre a verdade. O Senhor vai te proteger. E tenha paciência, porque você vai colher o que você está plantando em nome de Jesus. E para terminar esse capítulo lindo, esse livro é fantástico. Eu amo o livro de Tiago. Débora é profeta, eu não sabia disso. Hoje vimos isso aí, tá? Versículo 13. A Débora até se escondeu. Está alguém entre vós? Então, vamos lá agora. Aqui é um outro teste, tá?
Já falamos de avareza, chega de falar de avareza, é um assunto triste. Vamos falar de um mais triste. Como responder corretamente à disciplina de Deus pela desobediência? Você sabia que Deus disciplina? Deus disciplina. Não vou falar que Deus castiga, mas Deus disciplina. De vez em quando ele... Pá, pá, pá. E às vezes a disciplina é motivada pela nossa desobediência. Como fazer isso? Olha aí, versículo 13. Está alguém sofrendo? É para fazer oração. Está contente? Tem uma tradução que fala, está encorajado, a pessoa está motivada, a pessoa levantou a moral dela, cante louvores. Nós cantamos aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Toda disciplina, com efeito, não é motivo de alegria, mas de tristeza na hora. Depois, entretanto, ela produz fruto. É disso que está falando. A pessoa está mal, está sofrendo agora, pela disciplina que está passando. Depois virá alegria, virá encorajamento, virá um despertamento, virá um avivamento, virá um rejuvenescimento, virá uma renovação. São partes da disciplina. Toda a disciplina de Deus causa primeiro uma sensação de desmotivação tremenda. Você vai lá para o chão e depois você sente o renovo e fala, agora vai. É assim mesmo, tá? É assim com todo mundo. Tá bom? Então, qual deve ser a minha reação? Eu estou vendo o irmão lá que está padecendo dificuldade. O Senhor está disciplinando por qualquer motivo. Qual tem que ser a minha reação? Quando ele está na dor, em vez de falar bem feito, que legal, vê só, eu não falei para você. Em vez disso, a Bíblia fala para orar pela pessoa. E quando a pessoa for restaurada, e quando Deus começar a falar o coração dela, o que Deus espera de mim? Que eu cante louvores. Porque Deus está fazendo uma obra. Então, vamos lá. Quando a pessoa está na dor, é para orar e não para sentir prazer pelo sofrimento dela. Quando a pessoa estiver se levantando, é para louvar e não ficar com inveja. Droga, por que Deus está fazendo isso comigo? Como é que eu tenho que reagir, né, nessa prova aqui? Sempre haverá uma resposta espiritual. A quem que eu vou orar? Vamos lá. Está aqui o Pedro Paulo, que Deus está disciplinando alguma coisa assim, porque ele cortou muito a unha, sei lá. Não, qualquer coisa. Como é que... E Deus está disciplinando Pedro Paulo. Eu posso até colocar meu ombro lado a lado com ele, mas a minha atitude é de oração. Mas eu não vou orar ao Pedro Paulo, eu vou orar a quem? Ao Senhor. O Pedro Paulo começa a ser renovado, ser restaurado e tal. Qual vai ser a minha atitude? Louvor. A quem vai ser o louvor? Ao Pedro? A Deus. Deus espera de mim uma atitude de busca constante dele em favor do outro. Buscar a Deus em favor do outro. Buscar a Deus em favor do outro. É uma atitude espiritual, não é uma atitude da alma. A minha alma pode ficar... Às vezes eu fui o ofendido. E a minha alma pode ficar contente porque ele está pagando pelo que ele fez. A minha alma pode ficar aborrecida porque Deus está prosperando a ele e não a mim. Não é pela alma, não. É uma atitude espiritual. Eu vou orar pela pessoa. Eu vou louvar a Deus pelo que Deus está fazendo na vida da pessoa. Isso agrada ao coração do Pai, viu? Versículos 14 a 16. Tem alguém doente aí? Porque às vezes as pessoas ficavam doentes por disciplina de Deus. Em Coríntios, o apóstolo escreveu, era porque eles não discerniam, olha que coisa séria, porque eles não discerniam o corpo. O que é discernir o corpo? Eles não compreendiam que eles faziam parte de uma comunidade, por não discernirem o corpo, havia muitos doentes e outros que já haviam partido. A igreja é uma coisa seríssima. Hoje tem um movimento de crentes desigrejados. Né? Nada ofende mais a Deus do que isso. Jesus morreu para purificar uma noiva, que é essa comunidade toda, e a gente fazendo pouco caso da noiva. Não entra na cabeça de ninguém. Pois o Senhor, por isso mesmo, ele foi atrás de algumas pessoas ali. Algumas ficaram doentes. É o caso aqui. Tem alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração ungindo com óleo em nome do Senhor. Então a palavra aqui é intercessão. Tem alguém doente? Deus está disciplinando alguém? Interceda, interceda, interceda.
Aí ele fala que a oração da fé salvará o enfermo e se por acaso ele tiver cometido pecados, serão perdoados. Versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Meu querido, por que a gente anda em comunidade? Por causa disso aí. Eu quase que eu estava vendo uma imagem lá em casa, uma cena. Andar em comunidade é isso. Um confessa o pecado para o outro. Qual é o seu nome? Meu nome é Jacó, eu sou manco. Manco anda sozinho? Até anda, mas ele precisa de apoio. Eu preciso de alguém que seja o meu apoio aqui do meu lado. Eu preciso. Mas essa pessoa que está do meu lado é tão pecadora quanto eu. Ela é manca igual eu sou. Então ela precisa também de um apoio. Que vai precisar de outro apoio. Que vai precisar de outro apoio. Que vai precisar de outro apoio, que vai precisar de mim como apoio. Agora, imagine que nós estivéssemos todos aqui apoiados uns nos outros. Quem é que nos derruba? Responda para mim. Se estivéssemos todos aqui apoiados uns nos outros aqui, quem é que me derruba agora? Ninguém me derruba. Ninguém me derruba. Porque estamos todos apoiados uns nos outros. A sabedoria de Deus é desse naipe. É ordem do Senhor andarmos juntos e contarmos aos outros as nossas dificuldades. Para orar uns pelos outros. É ordem do Senhor. Ah, mas eu não quero me expor. Então tá. Então você continua com o seu problema aí. A sabedoria de Deus é dessa forma. Ontem nós vimos o Francis Chan pregando. Sabe o que ele... Francis Chan tem pregações lindas no YouTube. Eu fiquei sabendo que ele tem 50 anos e 7 filhos. Mas essa parte a gente deixa de lado. Mas ele estava contando ontem que no começo do ministério dele, a casa caiu. E quando ele estava no seminário ainda, já pastor, ele teve que se apresentar diante de 200 alunos do seminário e confessar que ele não era nada do que as pessoas pensavam que ele era. Teve que falar publicamente. Ele não disse o que foi. Não interessa também o que foi. Só o vexame de você aparecer na frente de todo mundo e falar, ó, eu não sou isso que vocês pensam que eu sou, já é terrível. Mas não importa o que aconteceu com ele 30 anos atrás. Importa que hoje esse homem está atravessando o mundo e pregando o evangelho. Por causa daquilo que aconteceu 30 anos atrás. E se ele não tivesse feito naquela ocasião, hoje ele não estaria onde ele está. Você pode ter certeza disso. E se um dia ele não fosse confrontado, ele não tivesse chegado diante dos outros, falado, aconteceu, eu sou assim, 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 eu pequei nisso, naquilo, naquilo outro, hoje ele não estaria fazendo o que ele está fazendo, porque Deus é perito em renovar as vidas, em transformar as histórias. Mas primeiro tem que dizer, eu sou Jacó. E a igreja é para isso que ela serve, para a gente andar junto. Irmão, ora por mim aí que eu estou passando um perrengue. Irmão, ora por mim aí, porque eu estou com muita raiva daquele irmão, eu estou com vontade de dar uns tabetes na cara dele, ele merece, mas ora por mim aí que eu estou nervoso. É verdade, meu querido, só eu que tenho vontade. Como a gente precisa andar junto. Como a gente precisa andar junto. E ele está falando isso aqui, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Então, como é que a gente lida quando há uma disciplina de Deus por causa do pecado? A gente ora. A gente ora. Ora e ora. E quando Deus começa a mudar a história, a gente louva e louva e louva. É isso que a gente faz. Versículos 16 a 18. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quem é o justo aqui? Você é justo? Você é justa? Rose, você é justa? Amém. Priscila é justa? Amém. Cleusa? Lia, você é justa? Adelan é justo já. Não vou falar mal dele, porque depois ele vai ter que orar por mim.
Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aí ele vai falar do exemplo de Elias, né? O Elias orou aí, né? Por 3 anos e 6 meses, não choveu. E ele é uma pessoa como eu e como você, que tem medo, que se apavora, que desanima. Então, eu não penso que Elias era grande coisa, era um ser humano normal. Mas debaixo da direção de Deus, orando, o Senhor atendeu, e ele foi usado por Deus para mostrar a Israel que eu sou Deus. Né? Não depende muito da sua categoria, não depende muito do seu currículo, não depende de nada disso. Depende da sua posição em Deus. Se você é justo, se você foi justificado, a sua oração pode muito. Deixa eu falar uma coisa. Se você foi justificado, a sua oração pelo seu irmão pode muito. Porque esse é o contexto aqui. Orar uns pelos outros. Se você é justificado por Deus, a sua oração pelos seus irmãos vale muito. Pode muito. Mas a minha pergunta é, quanto tempo você passa orando pelos seus irmãos? Ou você passa mais tempo no telefone falando deles para reclamar? Então, no final, versículos 19 e 20, ele fala assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, não está falando de ímpios, não, tá, gente? Está falando de gente que apostata, ou que abandona a igreja, ou que esfria na fé, né? E alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. A Bíblia está falando de eu orar e interceder, né, para salvar a pessoa da morte. Não está falando que ele vai para o inferno, viu, meu querido? Não é isso que ele está falando, não. Está falando da morte mesmo, porque Deus pode disciplinar a pessoa que se afasta do Senhor. E a Bíblia fala para eu estar orando para aquela pessoa, orando para aquela pessoa, buscando aquela pessoa, orando para aquela pessoa. Há muito mais a ganhar por eu estar orando por aquela pessoa do que falando mal daquela pessoa. Eu não vou ajudar muito reclamando da pessoa. Era isso? Você estava gravando a minha pregação? Vai no YouTube depois. Você queria avisar que você estava aqui, né? Muito bem, Isa. Saudade de você, viu? Até esqueci o que eu estava falando com essa voz de contralto, meio soprano, meio falando alguma coisa. A atitude correta que Deus espera de nós, diante das pessoas que se afastam, é orar para trazê-las de volta à presença de Deus. Para que Deus livre a pessoa da disciplina. Porque Ele é Pai. Ele é Pai e Pai disciplina. Pai disciplina. E nós vamos terminar hoje fazendo o que está escrito aí. Nós temos 1000 motivos para reclamar. Mas nós temos mais motivos para orar. Então, hoje nós vamos terminar aqui fazendo esse papel aqui. Tá? Nós vamos orar. Se o seu problema é financeiro, por exemplo, a Aderlan estava procurando emprego, ainda está buscando ainda, tenha paciência, o Senhor vai mandar. Mantenha firme o seu coração e nós vamos orar com você. Você quer ir embora? Você quer falar? Peraí. Ah, nós vamos, nós vamos orar hoje em grupos de 2, de 3, de 4 pessoas à vontade. Você olha com quem você quer. Se você tem, se você tem que lutar contra a avareza, então você vai orar para que Deus te dê essas ferramentas, a firmeza de coração, a verdade, né? Mas se você tem a preocupação, se você não está com problema de avareza, não é por aí o seu problema, então eu vou pedir que você interceda hoje por irmãos que você sabe que estão se afastando do Senhor. Não adianta ficar reclamando. Não vai melhorar reclamar. Não adiantava eu virar para o colega na escola e falar, tá vendo o que a diretora falou? Não adianta, não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é olhar para o céu e falar, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Faça alguma coisa. Ele não tem saída. Tá bom? E se você precisar de oração, aí você quiser apresentar depois, a gente pode até orar por você. Mas nós vamos nos reunir. Antes de nos reunirmos para orar, o Vitor quer falar uma coisa. A Glaucia tinha visto presentes aqui na frente. Eu penso que esses presentes podem ser essas bênçãos que Deus disse que estão aqui ao nosso dispor.
mas você vai ganhar do jeito certo, não do jeito errado. Não é seguindo o padrão do mundo. Elas estão aqui, Deus tem presentes para todos nós, mas eles têm que ser conquistados do jeito certo. Do jeito certo, não do jeito errado. Vitor, por favor. Amém. Boa noite para quem ainda não falei. O Fábio estava falando essas coisas e estava mexendo aqui dentro. Porque algumas das coisas